Abra sua Bíblia comigo em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O capítulo é o 4, do versículo 13 ao 18. O tema da mensagem desta noite é o arrebatamento, fonte de consolo para os crentes. Diz o texto sagrado: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui dorme é um eufemismo, uma suavização para dizer os que morreram de fato, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou seja, estão na fé, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, aqui o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, diante desta realidade, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ocupai o vosso assento. Nós precisamos deixar aqui uma distinção bem pontuada do que é o arrebatamento, que é o Senhor vindo buscar os salvos, os crentes, e o que é a volta do Senhor no final da grande tribulação, quando ele virá ali na grande batalha do Armagedon com a igreja que já foi arrebatada, estabelecerá o seu reino de 1000 anos na terra. Então são duas coisas distintas. Pois bem, o retorno de Cristo, ele é precedido por sinais. Então Jesus não pode voltar sem que antes alguns sinais aconteçam. Vamos ver aqui, em Mateus 24:3, os discípulos perguntaram para Jesus: que sinal haverá da tua vinda, final dos tempos, e do fim do mundo? No verso 4 de Mateus 24, ele diz assim, muitos virão em meu nome. Então isso já se cumpriu, porque já muitos falsos profetas surgiram, né? Ouvireis, verso 6, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Atualmente estamos em guerra, né? Lá em Israel está vivendo em guerra já, atualmente. Então você vê, está em guerra também ainda na Rússia, na Ucrânia atualmente. Então isso também já se cumpriu. Verso 7, haverá fomes e pestes e terremotos. Veja, tudo isso já se cumpriu desde aqueles tempos, né? Mas isso vem acontecendo com mais frequência. E por esses dias mesmo, algumas pessoas já estão até assustadas com o novo vírus que surgiu também lá na China, e está aí, há um receio que venha acontecer tudo de novo o que aconteceu na pandemia. Os homens estão assustados com relação a isso. Então Jesus já havia predito. Veja, a Bíblia é o jornal atual de hoje, ok? No verso 8 do capítulo 24 de Mateus, diz assim, essas coisas são o princípio da dores. O que é princípio da dores? Ou seja, é o começo do fim. Então nós já inauguramos, o começo do fim já foi inaugurado, ok? Perceba só uma coisa: contudo, o arrebatamento não apresenta sinais precursores. O arrebatamento é iminente. O que é iminente? Podendo ocorrer a qualquer momento, a qualquer hora. Então, escute, antes de acontecer a vinda do Senhor na terra, na batalha do Armagedon, estabelecer o seu reino na terra, tem que acontecer, segundo a nossa fé, que somos pré-tribulacionistas, tem que acontecer o arrebatamento da igreja.
E para acontecer esse arrebatamento, que é o rapto da igreja, quando Jesus virá e pegar com força a sua igreja, conforme nós vamos discorrer aqui nesse texto, não precisa de sinal nenhum. Então nós acreditamos que estamos na iminência do arrebatamento. Então hoje mesmo, pasmem, mas hoje mesmo pode ser que aconteça o arrebatamento da igreja. Esse dia e hora, de fato, ninguém sabe, mas, conforme eu já disse, estamos na iminência. Agora perceba uma coisa muito importante: a Bíblia nos garante que o retorno, a volta ou a vinda de Cristo, ela é próxima, está próximo o retorno do Senhor. Se não, vejamos, em Apocalipse 3,11 está escrito: eis que venho sem demora. Apocalipse 22:20, cedo venho. Tiago 5,8, já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5,9, eis que o juiz está à porta. Filipenses 4,6, perto está o Senhor. Em Romanos 13:11, está escrito: é tempo de despertarmos do sono, porque a salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. 1 Pedro 1,20, é os últimos tempos. Hebreus 1:1, últimos dias. Hebreus 10:25, vai se aproximando aquele dia. Em 1 João 2,18, é já a última hora. Em Hebreus 10:37, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Segundo a visão do profeta Daniel, que o livro de Daniel é um apocalipse do Antigo Testamento, estamos na expectativa da pedra esmagar a estátua. Lembra de Daniel 2? Cabeça de ouro, braços e peitos de prata, ventre e coxa de bronze, e pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. Já não estamos mais na cabeça, nem nos braços e peitos. Cabeça, Nabucodonosor, Império Babilônico. O peito e os braços, Império Medo dos Persas. Ventre de bronze, Império Grego, Alexandre o Grande. As pernas de ferro, o maior império que já pisou na terra, humanamente falando, o Império Romano, que se deu ali nos tempos de Cristo, do Novo Testamento. E agora nós estamos na fase dos dedos e pés de barro, ferro e barro, porque nesse reino do anticristo vai ter força e vai ter fraqueza, e alguns estudiosos chegam a dizer que é a restauração do Império Romano. E nós já estamos, só está faltando o quê? Aquela visão que Daniel teve, que uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, e aquela pedra que representa Cristo demoliu aquela estátua, e ali o reino de Deus foi estabelecido na terra. Estamos só nessa expectativa. Então isso tudo que eu acabei de falar reforça que o arrebatamento poderá acontecer tão logo quanto possamos imaginar. Espera lá, se a volta do Senhor, que depois do arrebatamento, está próxima, está tão perto, é só um pouquinho, e o arrebatamento então, quanto tempo falta? Então só reforça a iminência do arrebatamento. Em 1 Coríntios 10:11 está escrito assim: já são chegados o fim dos séculos. Não vai chegar, já é chegado nesse exato momento. Pois bem, agora Paulo, ele começa a falar aqui com os irmãos. Eu vou direto ao texto, não vou dar uma introdução aqui do contexto que Paulo está falando com os irmãos. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não tenha conhecimento de causa, acerca dos que morreram, dos que dormem, porque os crentes ali em Tessalônica estavam preocupados com quem? Com os parentes dele que havia morrido. Aí fala, perderam a volta do Senhor, e agora o que vai ser deles? Então Paulo está ensinando para eles, porque eles eram novos convertidos. Esta igreja que era formada por novos convertidos, e eles não tinham um entendimento apurado, aprofundado, acerca deste ensinamento, esta doutrina da volta do Senhor, ou melhor dizendo aqui, especificamente do arrebatamento da igreja. Então Paulo fala que eles não podem ser ignorantes, ou não devem ser ignorantes a respeito desse assunto, para que não viesse a se entristecer, estar afligido de alma, como os demais seres humanos que não têm esperança. Olha o que Paulo está dizendo:
Os seres humanos não têm esperança. Olha que declaração tremenda que ele está fazendo aqui. Por que não? A esperança dos seres humanos que não têm a fé em Cristo é uma esperança terrena, pois vivem afligidos com tristezas intermináveis. Por quê? Por causa da morte. Para essas pessoas, a vida delas é o quê? É o aqui e o agora. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que desfrutar, porque a minha vida está acabando. Ele pensa que o final da vida dele se resume aqui, e ele não tem uma esperança do quê? Ele não tem uma promessa que após a morte ele vai viver eternamente. Então, eles não têm esperança. Então, a pessoa que não tem Cristo, a vida dela só faz sentido aqui na terra e nada mais. É por isso que eles se tornaram o quê? Totalmente materiais, totalmente pessoas que desfrutam do mundo no sentido de quê? De se entregar ao mundo e a todo tipo de mazela, de pecado, porque para eles a vida se resume aqui na terra. E nós vemos isso no capítulo 12 de Lucas, quando Jesus fala de um homem que ele disse assim, ele aumentou os armazéns dele, aumentou a produção dele, e ele começou ali a ter um crescimento material financeiro ali por causa da empresa dele, de tal maneira que no capítulo 12 de Lucas e versículo de número 19, ele disse assim, quando ampliou os negócios dele, ele disse assim, direi a minha alma agora, alma, tens em depósito muitos bens, muitas riquezas, para muitos anos. Olha o que ele diz, descansa, come, bebe e folga. Por quê? A esperança dele é aqui na terra. Então o que ele busca é só um conforto, bem-estar aqui na terra e nada mais. Então por isso que você vê atualmente as pessoas dizendo, comprei um carro, comprei uma moto, venci na vida. Eles acham que vencer na vida é isso. Como são pobres e miseráveis. Pobres e miseráveis é alguém que pensa que vencer na vida é ter dinheiro no banco, vencer na vida é ter um carro do ano. Isso não é vencer na vida, meu bem. E se a esperança das pessoas estão nisso, meus pêsames. Agora veja, por isso que Paulo está dizendo, vocês não têm que ficar afligidos como esse mundo, porque este mundo, os homens não têm esperança, morreu para eles, acabou, e nós sabemos muito bem, acabou nada, porque quem morre sem a fé em Jesus, vai sofrer a condenação eterna. Atualmente quem morre, vai parar lá no lugar de tormentos, onde só vai sair de lá para ir de fato para o inferno, lago de fogo e enxofre. Então é um tormento horroroso. Agora o crente não é ignorante, porque ele tem uma esperança firme. E a esperança, eu quero que você entenda uma coisa aqui em alto e bom som. A esperança do crente, escute, a esperança do crente, a palavra no caso que grega esperança é elpis, que significa regozijo, expectativa confiante da eterna salvação. Então esperança para o crente, aquele que tem a fé em Jesus Cristo, não é assim, pode ser que amanhã minha vida vai melhorar, pode ser que amanhã as coisas dê certo. Isso não é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é o novo céu e a nova terra. A nossa esperança é viver o reino eterno do nosso Deus. E nós, isso não é uma dúvida, será, pode ser que sim. Não, essa esperança é uma convicção que traz regozijo para a nossa alma, que traz paz para a nossa alma, que traz alívio para a nossa alma. Se não vejamos, Atos 26:6 está escrito que há uma esperança prometida, ele prometeu a vida eterna. Romanos 5:2 está escrito, nós gloriamos na esperança, ou seja, o nosso motivo de dar glória é porque temos esperança em Cristo. A Bíblia diz em Romanos 5:5, a esperança não traz confusão. Então quem tem esperança em Cristo não vai ficar confuso, não vai ficar como alguém que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe o que será da sua vida. Você não será confundido. Ainda mais em Romanos 15:13 está escrito, o Deus da esperança encha de gozo e paz, para que transbordeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo com o seu poder, ele ministra gozo, paz e transbordar de esperança. Nós não temos esperança, estamos transbordando de esperança e convicção.
no Senhor Jesus Cristo. Ainda diz em 1 Coríntios 13:13, permanece a esperança. Filipenses 1:20, Paulo faz uma declaração impactante, dizendo, minha intensa expectativa, ele está dizendo, eu estou queimando por dentro, e esperança, de que em nada serei envergonhado. Então Paulo está dizendo, ser crente é um privilégio, ser crente é uma bênção, ainda que esse mundo diz que o crente é quadrado, é tonto, porque não está entregue aos vícios, não está entregue ao pecado, mas tonto é eles, porque eles serão envergonhados, mas o crente que tem a esperança em Cristo, jamais passará vergonha. Aleluia! E aí Paulo ainda diz qual é essa esperança bendita, está escrito em Tito 2,13, aguardando a bendita, a bem-aventurada esperança, o aparecimento do nosso grande Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos têm ainda a bendita esperança que Ele voltará? Glória a Deus. Verso 14 agora, pois bem, ele diz assim, porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Irmão, Jesus morreu e ressuscitou. Isso aqui é uma grande notícia, você nunca deve se acostumar em ouvir isso. Já ouvi milhares de vezes, mas vai ouvir outras milhares ainda. Você nunca vai deixar de ouvir, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Escute isso, a morte e a ressurreição de Jesus é um evento fundamental, ou seja, é base, é alicerce da nossa fé. No mínimo, por dois motivos aqui, no mínimo dois motivos da importância e de ser tão fundamental aqui a morte e a ressurreição do Senhor. E eu vou ler o texto, 1 Coríntios 15:19, olha só que coisa tremenda. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, ou seja, se eu esperar só de Jesus coisas materiais, se a minha vida gira em torno de conquistas materiais, olha o que a Bíblia diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? No caso, as pessoas que não têm a fé em Cristo, ou seja, se Jesus, no caso, não morresse e não ressuscitasse, não haveria esperança de vida eterna. A vida se resumiria aqui e agora, como as pessoas mundanas fazem. Seríamos as pessoas mais aqui miseráveis, infelizes, dignos de lástima. O que é lástima? Dignos de lástima, lamentação sem fim. Ou seja, a vida da pessoa que não tem a fé em Jesus é uma lástima sem fim, é uma desgraça, é uma miséria. E também essa palavra aqui significa pessoas inúteis. Por quê? Porque o propósito de Deus é vida eterna para o homem. Então uma pessoa que não tem essa esperança, a esperança dele é aqui e agora, eu vou me divertir, gastar minha vida com os prazeres desta vida, vou conquistar um dinheirinho, vou desfrutar. Pobrezinho, miserávelzinho, aleluia. Olha só, a nossa esperança é que o nosso Cristo morreu e ressuscitou, e Ele está voltando para nos resgatar. A ressurreição de Cristo garante, verso 20 agora, olha o que garante. Garante o quê? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Irmão, o que é primícia? Você sabe, primícia era uma oferta que garantia toda uma colheita. Quando fala que Jesus é as primícias, Ele ressuscitou, ok? E como Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele foi o primeiro. Por quê? Agora todos os que creem nele vão ressuscitar como Ele. A ressurreição de Cristo garante a minha e a tua ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que nos colocará de pé. Que coisa tremenda isso, meus irmãos. Então vamos lá. As pessoas que morreram na fé em Jesus estão esperando o arrebatamento. Agora dobre atenção. E onde e como estão esperando isso? As pessoas, vamos lá, morreram. Quem morreu? Quem você conhece, tinha o teu parente, enfim, o teu amigo, algum dos nossos irmãos em Cristo. Morreram, mas morreram na fé. Morreram na fé em Jesus. Agora,
o que acontece? Onde e como eles estão? Onde estão e como estão? A Bíblia responde isso. Eles estão conscientes, em paz e em descanso eterno no paraíso. Em Lucas 16, do 19 ao 31, fala de um homem que morreu na fé. No caso, tem nome, é Lázaro. E quando ele morreu, ele foi escoltado pelos anjos. E ele foi parar onde? Lá no seio de Abraão, que ficava em um departamento do Hades, ou Hades, né, no grego. E ali o que acontece? Era um lugar das pessoas que morriam e ficavam ali já num descanso, em uma paz eterna. Você e eu também sabemos que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. Ele levou essas pessoas que estavam no Hades e levou agora para onde? Para o paraíso, para o terceiro céu, como Paulo diz em 2 Coríntios 12. É por isso que quando o ladrão da cruz se arrependeu dos seus pecados, Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então as pessoas que já morreram em Cristo estão aonde? Hoje no paraíso, já estão no paraíso. Agora, eu disse como eles estão, eu já expliquei onde eles estão, e agora como eles estão. Isso aqui é muito forte, eu preciso ler esses textos. Eles estão na presença literal, eu estou falando literal do próprio Cristo, porque eu e você hoje estamos na presença espiritual. Jesus não está aqui, eu digo em carne e osso, falando da sua humanidade, não está aqui assim, mas Ele é o Deus onipresente, então a sua onipresença alcança todos os lugares ao mesmo tempo. Só que esses irmãos que já morreram na fé em Cristo, eles estão na presença literal do Senhor. Isso está escrito em Filipenses 1:23, quando Paulo diz assim, desejo partir e estar com Cristo. Esse texto coloca aí, 2 Coríntios 5:8, olha o que ele vai dizer. Ele faz uma declaração tremenda aqui na terra, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo mortal para habitar com o Senhor. Então quem parte desta vida vai direto para os braços do Senhor. Aleluia. Entende porque o crente dá risada na cara da morte, no sentido de que Cristo triunfou sobre ela e a morte não pode nos separar mais da vida eterna. É por isso que o crente não teme a morte, ok? Porque a morte já é um problema resolvido para o Senhor. O Senhor já resolveu este grande problema. Agora no 15, vamos lá. O Paulo diz assim, no verso 15: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Quem que Paulo falou? Nós. Escute, isso faz 2000 anos atrás, estou resumindo. Isso faz 2000 anos atrás. Olha o que ele está dizendo, nós, os que ficarmos vivos. Ele esperava Jesus em vida. Nós, os que ficarmos vivos. Perceba, o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação desta palavra do próprio Senhor, ele está dizendo, eu estou esperando o arrebatamento. Então, se o apóstolo Paulo, naqueles dias, estava esperando o arrebatamento e não chegou, o que dirá eu e você agora nesse tempo? Ele esperava Jesus a qualquer instante, a qualquer hora, a qualquer momento. Agora escute, Paulo aguardava o arrebatamento da igreja em seus dias. Paulo acreditava pelo menos em 3 coisas. Eu digo, primeiro, Paulo acreditava na pátria celestial. Está escrito em Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13:14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ou seja, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Estamos aqui só de passagem, porque a nossa cidadania, a nossa pátria não é deste mundo. E alguém olha para você e fala, você parece ser meio diferente. É claro que você é diferente, a sua pátria não é aqui. A sua pátria é a celestial, pátria celestial.
Então Paulo cria na pátria celestial. Segundo, Paulo acreditava nas moradas eternas. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Não turbe o vosso coração, não fique ansioso, não fique atribulado, não fique perturbado. Credes em Deus, o Pai que me enviou, e credes em mim também, que vou consumar toda a obra. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Por isso que cabe, toda a tua família cabe nessas moradas. Há muitas moradas, porque senão não vos teria dito: eu vou preparar lugar. Mas quando eu for, eu voltarei, porque aonde eu estou, quero que vocês estejam comigo, porque eu vos levarei para mim mesmo. Terceira coisa que Paulo acreditava, esse texto eu quero ler, Apocalipse 3,12. Paulo acreditava na cidade, a capital do céu. Você sabia que o céu, o novo céu e uma nova terra, vai ter uma capital, assim como o Brasil tem, não tem? Brasília. Também o céu da eternidade vai ter uma capital. E qual é a capital? A Nova Jerusalém. Vai ser a sede da pátria celestial, a Nova Jerusalém. Veja, a quem vencer, por isso que ser crente é coisa de vencedor. Opa! A quem vencer, Jesus está prometendo isso para a igreja de Filadélfia e consequentemente a todos nós. Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Por que está usando essa linguagem figurada? Por que Deus vai te fazer uma coluna na eternidade? Porque você nunca vai sair de lá. Você nunca mais vai oscilar na fé. Você permanecerá intacto, em pé, firme. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Oh, louvado seja Deus. Então Paulo, quando está dizendo nós os que ficamos vivos, ele cria na pátria celestial, ele acreditava nas moradas eternas, ele acreditava na cidade, capital do céu, a Nova Jerusalém, que ele ia permanecer e nunca mais sairia deste lugar maravilhoso. Oh Deus, o Senhor nos firmará eternamente, louvado seja o seu nome. Agora no versículo de número 16, o texto diz assim: porque o mesmo Senhor, vou frisar isso aqui, porque o mesmo Senhor, se Ele é o mesmo, logo o nosso Deus, Ele é imutável. Isso está escrito em vários textos, eu quero citar, Malaquias 3,6, está escrito: eu, o Senhor, não mudo. Em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é o mesmo. Salmo 102, 26 e 27 está escrito: tu, porém, és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Isaías 41:4, eu, o Senhor, eu mesmo. Hebreus 1:12, tu és o mesmo. Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tiago 1,17, toda boa dádiva e dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Em Hebreus 6,8 está escrito: por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ou seja, Deus não muda e não mente. Deus não muda e não mente. Ele falou, Ele prometeu e vai fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, imutável, aleluia, e fiel e verdadeiro. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que quando você entregou a sua vida para Ele, te fez a promessa. Ele é o mesmo Deus que tem te sustentado hoje. Ele é o mesmo Deus que manterá você de pé até o final de todas as coisas. Diga bem forte, com a mão direita levantada: o meu Jesus, Ele é imutável. Adore a Ele, porque Ele é o mesmo. Debaixo bicanto de vergenassa, Shanai que amante covassubi de Essia. O nosso Deus é inalterável. Ninguém pode alterar Deus, os seus planos, a sua palavra. Deus é inalterável, louvado seja o seu nome.
Agora que coisa linda, no verso 16, a parte B, o texto diz aí: e descerá, o mesmo Senhor descerá do céu com 3 coisas, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Alarido, escute isso aqui é o nosso pensamento que nós cremos. Alarido, no caso em grego, significa um grito de comando. Então, qual que é a distinção aqui? Por que fala alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus? Por quê? Aqui essa linha de pensamento. Quando falar alarido, esse grito, essa voz de comando, está falando do quê? Está falando que todos aqueles que morreram na fé em Jesus Cristo, ele não veio no Novo Testamento? Então isso é uma referência de todos aqueles que após a vinda dele aqui na terra, morreram na fé dele. Quando tocar o alarido, ou seja, a voz de comando, mais ou menos assim como está lá em Apocalipse, ninguém sabe, mas estou dizendo que lá em Apocalipse está escrito assim, sube cá. Eu creio que pode ser uma voz de comando como essa, do alarido do Senhor, e aí todos que morreram na fé em Jesus, esses ressuscitarão. A voz de arcanjo, possivelmente, e eu acredito muito nisso, que é uma referência aos santos do Antigo Testamento, desde Adão, acredito que ele foi salvo, Abel, enfim, todos os outros, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos do Antigo Testamento, porque o arcanjo aqui tem uma ligação muito forte com Israel. Então quando fala a voz de arcanjo, está falando que aqueles do Antigo Testamento ressuscitarão. E agora a trombeta de Deus é para nós, os que estivermos vivos. Então, alarido, os que morreram, voz do arcanjo, os santos do Antigo Testamento, e trombeta de Deus é os que estiverem vivos. E eu creio, Deus, aleluia, o cerco profético está se fechando, meus irmãos. Não temos muitos dias mais aqui na terra. Eu creio que somos a geração do arrebatamento. E como diz um pregador aí, muitos de vós que estão aqui não entrarão num sepulcro, não entrarão numa tumba para serem sepultados, mas serão arrebatados. Aleluia! Quando, meu Deus do céu, e aí o que vai acontecer? Esse texto eu quero ler, 1 Coríntios 15, 51 e 54. Quando vier o alarido, a voz do arcanjo, trombeta de Deus, olha o que Paulo diz agora. E eis que digo um mistério. O que é um mistério? É algo oculto que vai ser revelado. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Olha como que vai acontecer. No momento, num abrir e fechar de olhos. Sabe qual é o movimento mais rápido do corpo? O pisco. Olha como que... Meu Deus. Olha como que vai acontecer, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, essa que eu falei de 1 Tessalonicenses, não tem nada a ver com o Apocalipse, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, olha lá, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão, e já ressuscita com um corpo incorruptível, e nós que estivermos vivos, num piscar de olhos, vamos ser o quê? Irmão, que rapidez é essa? Só que isso me deixa espantado. Agora pega isso aqui, antes de eu aplicar. Porque convém que isto que é corruptível, que se desfaz, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte. A morte será tragada. A morte será tragada. Parece que vocês estão com dó da morte. Eu vou falar de novo. Tragada foi a morte pela vitória. Diga bem forte: o meu Deus é tão poderoso que a vitória é mais forte do que a morte. Será que tem alguém aqui que sabe falar em línguas e dar glória a Deus por esta palavra? O teu Deus é Deus de vitória! Debaca labasube de casa, stebe cobranasi que basuri covastai, stebe cobrantaka bachoque de questerca, elebacanda rabachanda. A vitória é mais forte, a vitória é mais forte. Vou aplicar a palavra ao teu coração para ver se você anima. A vitória de Deus é maior do que as lutas que você enfrenta. A vitória de Deus é mais poderosa.
Agora, se a morte foi tragada na vitória, o que significa esse probleminha que você está passando aí? A morte é o inimigo mais temível, o pior de todos os inimigos. É o último inimigo a ser vencido. E a Bíblia está dizendo: a morte não foi, ela não será tragada, já foi tragada. Agora imagine comigo. Pensa só um minutinho, por favor, comigo, mas pensa com unção, não como esse crente frio sem Deus na vida. Pensa com unção. Olha só, que até para pensar o crente tem que ter unção. Aleluia. Para dar glória tem que estar unção, para falar em línguas tem que estar unção, tem que estar na unção. Para participar do culto tem que estar na unção, senão não entra. Agora olha isso aqui. Imagina aqueles crentes, quantos crentes não foram queimados? Policarpo, 86 ou algumas biografias, 88 anos, disse: negue a Cristo, senão acenderemos a fogueira. Estava amarrado em praça pública, e ele disse: sirvo a Jesus há tantos anos, ele nunca fez mal nenhum para mim, acenda depressa a fogueira, porque ainda hoje estarei com ele na sua glória. Um dia, eu esqueci o nome, mas um dia um missionário fazendo a obra, e os homens ali pegaram e disseram para ele: se você não parar de fazer a obra, seu missionário, nós vamos arrancar a tua língua e calar a sua boca. E ele continuou falando de Jesus e não parou. Um dia pegaram um alicate e arrancaram a língua dele, enquanto o sangue esguichava, ele molhou a ponta do seu dedo na boca e escreveu na parede: Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é o único Senhor. Aleluia. Lembra dos crentes que foram mortos, meu Deus, por Nero, fez da cidade de Roma vela, que a noite virou dia de tanto crente sendo queimado. Lembra os coliseus, que os imperadores colocavam eles no coliseu, e os leões, 3 dias sem comer, deixavam os leões e jogavam os homens, os crentes lá, e os crentes eram engolidos ali, crentes que morreram nas águas, enfim. E aí agora o Paulo chega aqui e fala que esses crentes que morreram, o corpo deles virou cinza, já não tem nem pó do osso mais. Olha o que a Bíblia diz: que num piscar, eu não sei como, mas aquele corpo vai se materializar. Eu fico imaginando. Ao mesmo tempo, milhões e milhões. E os crentes, quem sabe naqueles dias, ou como pode ser hoje, conforme já disse, aquele irmão doendo o corpo, doendo isso, doendo aquilo, na hora. Só quem crê na Bíblia Sagrada. Eu vou te dar 30 segundos para você exaltar a presença deste Deus. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Forte demais isso, gente. Versículo 16, a parte C, e o 17, a parte A. Olha o que ele diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo tranquiliza: vocês estão preocupados com os irmãos que morreram? Fiquem em paz, eles vão ressuscitar primeiro. Vão ressuscitar, eles primeiro ressuscitam e já são transformados. E nós que estivermos vivos, vamos sendo transformados, e aí vamos subindo com eles. Ó, o versículo 17, vamos lá. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Eita, juntamente com ele nas nuvens. O que é arrebatado? É ser tomado à força. Agora pensa comigo, imagine o tamanho da mão desse Deus, para de uma vez só pegar milhões de pessoas. O Senhor vai dar um abraço no seu povo, ó. Então vamos lá, depois da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos vivos, olha só, todos seremos arrebatados. Agora isso aqui é para você, olha, bradar de glória. Pelo menos 3 coisas acontecerão.
Eu estou falando do que eu já expliquei, depois do arrebatamento, corpo glorificado. 3 coisas acontecerão. Primeira coisa que acontecerá: nós seremos livres de todas as aflições. Parece que tem gente que gosta de sofrer, eu vou ter que repetir de novo. Quando formos arrebatados, seremos livres de todas as aflições dessa vida. Romanos 8:18, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente nem são para comparar com a glória que em nós será revelada. A Deus tribulação, a Deus perseguição, a Deus luta, a Deus doenças, a Deus enfermidade, a Deus problemas, preocupações, acaba toda. Bye, bye. Bye, bye. Segunda coisa que irá acontecer quando formos arrebatados: seremos livres da ira futura. Põe rapidinho em 1 Tessalonicenses 1:10. A Bíblia diz, Paulo está declarando, olha só que coisa tremenda: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Este mundo está para viver um verdadeiro show de horrores. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que se abrirá a tampa do abismo e sairá demônios com cabelos de mulheres, rostos de homem, que fala de inteligência. E a Bíblia Sagrada diz que eles terão a cauda como a cauda do escorpião, as suas ferroadas é como o tormento do escorpião. E a Bíblia diz que vai ter cheiro de enxofre na terra. E a Bíblia diz que os homens por 5 meses, esses demônios que sairão do abismo, que estão trancados, imagina uma fera trancada, sem poder sair há muitos anos, milênios e milênios, não podendo sair. Imagina saindo, tendo uma oportunidade. Eles vão sair, aqueles demônios furiosos, e vão começar a atormentar os homens durante 5 meses. E a Bíblia diz que os homens pedirão a morte, os homens tentarão se matar, mas a morte fugirá deles. Imagine o tormento que será que vai ter. Se você acha que esta pandemia que teve do Covid foi algo ruim, não queira passar a grande tribulação, porque o que está para acontecer, e nós estamos vendo a passos largos, vocês são testemunho do que tenho falado, que esta pandemia que veio só foi uma fagulha, só foi uma pincelada, foi uma pulga perto das outras pandemias que estão chegando por aí. Mas eu não estou nem aí com pandemia, com isso, com aquilo. Eu estou preocupado com o noivo, eu estou preocupado com aquele que já está vindo para me buscar. Aleluia, aleluia. Toca no vizinho aí, diga para ele: você vai ser livre da ira, você vai ser livre da ira. Enquanto aqui na terra os homens vão amargar o cálice da ira de Deus, o toque das trombetas, a ira, o fogo, o enxofre, a igreja está de vestes brancas, com línguas espirituais na boca, dizendo: santo, 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 santo é o meu rei. Este mundo está sendo preparado para a entrada do anticristo, para a entrada do falso profeta. Sim, esses homens terríveis vão vir na terra e fazer uma ruaça, mas a igreja do Senhor nem vai olhar para a cara desses nojentos, porque nós estaremos com o Senhor na sua glória. Terceira coisa que vai acontecer após sermos arrebatados: primeiro, repetindo, seremos livres de todas as aflições. Terceiro, seremos livres da ira futura. E terceiro e último, seremos aperfeiçoados. Como assim? Você lembra aquele versículo famosíssimo que muitos citam e nem sabem o significado? Filipenses 1:6. Tenho por certo que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus. Nós fomos salvos aonde? Na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado. Quem crê nele tem a salvação. Segundo, a salvação do Senhor tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, já falei, a obra foi feita e está validada.
Agora, presente, do que nós somos salvos? Do poder do pecado, o domínio do pecado. O pecado não domina mais o crente, ele pode até falhar, mas ele se levanta de novo. Porque ele não é mais escravo do pecado, ok? Agora tem a terceira fase da salvação, onde o Senhor nos libertará completamente do domínio do pecado, de todo pecado. Deus tirará toda a nossa capacidade de pecar, e ainda mais, Deus, aleluia, nos dará a vitória total sobre a morte. Ou seja, o nosso corpo nunca mais entrará em decomposição, nunca mais vai sofrer, ok? Por quê? Porque Ele aperfeiçoará esta linda obra. Será a redenção do nosso corpo. A única coisa que falta para nós agora é a salvação futura, que é a redenção do nosso corpo, onde Ele nos dará um corpo semelhante ao seu, um corpo glorioso, incorruptível. Vamos lá. Agora diz a Bíblia no versículo 17, a parte B aí do versículo, diz que nós vamos ali, os que ficamos vivos, seremos arrebatados junto com os que morreram, e com eles nas nuvens, olha só, a encontrar o Senhor, na onde? Nos ares. Agora imagine a cena. Eu não sei o tempo que se dará isso. A Bíblia fala do tempo da transformação, mas o tempo que nós vamos ser arrebatados. Quanto que os homens lutam para ir no espaço, para ir na lua, quanto que eles lutam? E não chega a lugar nenhum. Mas agora você com o corpo. Nós vamos começar com um voo leve. Primeiro nos ares. E depois aonde você acha que a gente vai? A gente vai atravessar todo o universo, bem. Só para você, eu vou dar um gostinho do céu para vocês, falar das coisas eternas. Oh, meu Deus. Olha só, quantos dias demora da terra até a eternidade? Eu sei quantos dias demora. Pastor, não fala isso. Eu sei, vou te provar na Bíblia. Eu sei quantos dias demora para a pessoa sair daqui da terra e chegar até a eternidade. 10 dias demora. 10 dias no nosso tempo. Por quê? Jesus, quando que ele derramou o Espírito Santo? No Pentecostes. O Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Quantos dias ele ficou na terra? 40. Então ele ficou 40 dias na terra. Ele falou, ó, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então quando Jesus chegou no céu, o que ele fez? Mandou o Espírito Santo. Depois de 10 dias que ele chegou lá na eternidade, ele falou, ei, a descida do Espírito Santo é um aviso de Jesus. Estou no trono e estou glorificado. Estou no trono e estou glorificado. Eu vou voar aqui nessa noite, meu Deus do céu. Então para nós, veja só, para nós, eu estou falando no tempo humano para nós. Para Jesus aqui lá foi nada, mas para nós aqui no tempo humano demorou 10 dias. Agora imagine, vamos lá, agora imagine você comigo, porque o arrebatamento é só para os salvos, é só para a igreja, é só para o crente fiel. Não é para frequentador, ou visitante, ou pessoa que não quer a fé em Jesus. Não é, eu não posso enganar, eu tenho que ser honesto. É para quem tem a fidelidade ao Senhor, aquele que ama o Senhor mais do que a sua própria vida. Aleluia. Quem pode levantar as duas mãos e dizer, Jesus, eu te amo mais do que a minha própria vida. Se é verdade, adore a Ele então. Se é verdade, exalte o nome dEle. Se Ele é mais importante do que a sua própria vida, adore a Ele, adore a Ele. Ele falou, se eu não for mais importante que o teu pai, tua mãe, enfim, todas as pessoas ou coisas, se eu não for melhor para você, você não é digno de mim. Por isso que eu estou dizendo, se Jesus não for maior do que a nossa própria vida, porque o que o homem ama mais do que a si próprio? Então se Jesus não for maior do que nós, ou seja, em sentido de amor, se você não amar mais a Jesus do que você é mesmo, você não é salvo. Pois bem, agora escute isso aqui, está forte, a graça de Deus aqui, aleluia. Agora eu quero que você imagine comigo, milhões e milhões de crentes. Eu não sei com que velocidade nós subiremos, mas eu sei que nós vamos estar subindo.
Eu acredito que nós vamos estar subindo, nós vamos ter aquela maravilhosa. E detalhe, você que tem medo de altura, fique em paz, bem. Você vai estar com o corpo glorificado. Já não vai ter mais medo, não vai existir mais pavor. Aí imagine, nós subindo. Eu vou olhar para você. Você vai olhar para mim. Nós vamos fazer assim, valeu a pena. Ele é fiel nas suas promessas. Ele é fiel nas suas promessas. Eu fico imaginando você olhando para o irmão e falando: meu Deus, quantas lutas passamos juntos, quantas situações, olha onde nós estamos. Agora, por que? Vamos lá, vou começar a concluir. Por que o texto diz que Jesus vai nos ares? Nós vamos se encontrar com Ele nos ares. Por que nos ares? Eu acredito, tá, nisso. Em Efésios 2:2 está escrito que o inimigo, Satanás, é tido como príncipe da potestade do ar. Ele fica, olha lá, como que um comando e manifestando a sua influência sobre a terra, na vida dos homens. Então, quando o texto diz que Jesus vai nos arrebatar nos ares, então possivelmente pode significar o quê? Jesus nesse episódio mostrará quem é o glorioso, supremo, todo-poderoso Senhor, que ninguém pode impedir de Ele cumprir a sua palavra e buscar o seu povo, buscar a sua igreja. É como se o inimigo dissesse: aqui eu comando, eu mando, manda nada, sai daí que eu vou pegar a minha igreja. Não vai impedir, porque como diz em Isaías, um texto conhecidíssimo, operando o Senhor, ninguém vai impedir. O que Deus tem com você, ninguém vai impedir. O que Deus tem com a tua casa, ninguém vai impedir. O que Deus tem para a tua família, ninguém vai impedir. O que Deus tem no teu ministério, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir essa obra. Agora vamos lá. Isso aqui é de chorar. 17, verso 17c. Diz assim: e assim estaremos sempre, mas não sozinhos, numa companhia, sempre com o Senhor. Depois que tu, aleluia, participares da bênção do arrebatamento, a sua vida será sempre ao lado. Mas não é como nós vivemos hoje. O Senhor está ao nosso lado, o Senhor não? Sim, mas é espiritualmente. Agora, esse estaremos sempre com o Senhor é literalmente. Assim como eu olho para você e você olha para mim e nós nos enxergamos, é assim que veremos o Senhor. Se isso não mexer com você, não sei mais o que pode. Agora pega isso aqui. A oração e o desejo de Cristo se cumprirá. Eu vou ler esse texto, João 17, 24. Jesus, quando estava aqui na terra em forma humana, ele fez uma oração e expressou um desejo ao Pai. Olha, esse desejo, essa oração vai se cumprir nesse dia. Olha só, é 17, meu bem, 17, 24. Diz assim, Jesus na oração sumo sacerdotal, ele dá esta palavra, 17, 24. E ele declara assim: Pai, oh, louvado seja Deus. Eita mistério. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também, eles estejam comigo. Mas Jesus, olha lá, Jesus está dizendo, onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Comigo aqui, lembra? Vão se assentar no meu trono comigo? Esse estar com o Senhor aqui é uma forma muito ligada, muito junto. Por isso que a gente é chamado de corpo, né, do Senhor. Dá para separar a cabeça e corpo? É uma unidade profundíssima. Agora veja só, qual é o propósito de estar com o Senhor? Leia comigo, 3, 2, 1. Para que vejam a minha... Olha aí, para que vejam a minha... Para que o Senhor quer que nós estejamos com Ele na eternidade? Para quê? Para desfrutar da glória dEle. Esta palavra vejam, vocês já ouviram falando inúmeras vezes, é theorel no grego, e significa experimentar, desfrutar da presença.
Então Ele quer que nós venhamos estar com Ele na eternidade. Oh, meus irmãos, é para contemplarmos. É por isso que eu digo, cada dia na eternidade, nós veremos uma faceta da glória do Cristo. Cada dia Ele vai nos mostrar mais dos seus atributos. Hoje nós conhecemos, da nossa forma falível, conhecemos uma medida do amor de Deus, porque o amor de Deus ele não tem fim, não tem limite. Hoje nós conhecemos uma medida da sabedoria, da inteligência de Deus. Mas quando chegarmos na eternidade, imagine você com um corpo bom, com a mente boa. O ser humano só tem, segundo os estudiosos aí, só tem a capacidade de usar 10%, alguns, hein, nem todos, 10% da capacidade humana. O pecado comeu o cérebro do ser humano. Agora com 10%, imagine só um casal dentro de um jardim, olha o que o homem conseguiu construir. Dá uma olhada ao redor. Quem que imaginaria que o homem ia criar um avião, meu amado? Quem imaginaria que o homem chegaria no espaço? Olha o que o homem conseguiu atingir, e isso com 10% da sua capacidade intelectual. Agora imagine, um corpo novo, um corpo cheio da glória de Deus e a mente total de Cristo. Então, meu amado, o que nós estamos para desfrutar é o que Paulo disse: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração, é as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E agora eu vou encerrar. Olha só, por isso que eu dei já o tema no começo da mensagem, né? Que o tema é o arrebatamento, fonte de consolo para os crentes. Agora leia comigo essa palavra, 3, 2, 1. O que Paulo, diante desta palavra do arrebatamento, da esperança nossa, o que ele diz? 3, 2, 1. Portanto, solai-vos uns aos outros. Falar do arrebatamento é o que para a nossa vida? Consolo. Por que as pessoas insistem só falar de vida material? Por que esses pregadores de fundo de quintal, e no sentido que eu digo aí, não é aquele missionário fidedigno não, que vai nos rincões, aí nos arranca-toco da vida, não é isso que eu estou falando não. Eu estou falando desses, no sentido de que, na expressão popular, né, brasileira, que não vale nada. Por que essas pessoas só vivem falando de coisas materiais e terrenas, se isso não é o nosso consolo? Nosso consolo é falar do céu. Nosso consolo é falar da glória de Deus. Agora, o que é consolo? Vou dar o significado e encerro aqui. A palavra consolai-vos aqui é paracaléu, que tem um sentido de chamar o irmão para perto de si e fortalecer ele. Então, a palavra paracaléu aqui no caso significa dar coragem, ânimo. Então, ou seja, quando você ouve falar do céu, da vida eterna, você recebe o quê? Ânimo. Você recebe o quê? Coragem. Ou seja, você vai perdendo o medo de enfrentar as situações, as circunstâncias da vida. Você fica animado para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, para caminhar na presença de Deus. O que mais que acontece? A palavra significa fortalecer, paracaléu. Fortalecer, ou seja, tornar alguém robusto. Então a pessoa que é consolada pela palavra do céu, da vida eterna, da morte e ressurreição, do arrebatamento, essa pessoa se torna robusta espiritualmente, ela se torna uma pessoa com forças espirituais. E terceiro e último, esta palavra significa confortar. E o que é confortar? Aliviar, renovar as forças, meus queridos irmãos. Então, em nome de Jesus, cantamos sobre o céu, falamos sobre os céus, colocamos a nossa mente no céu, porque aquele que ressuscitou com Cristo, ele busca as coisas de cima, ele pensa nas coisas de cima. E eu tenho uma palavra profética para esta igreja. Você que está como eu na militância, lutando com a vida, lutando com os gigantes, vencendo barreiras, vencendo inimigos, lutando contra o pecado, lutando contra a carne, lutando contra o mundo, lutando contra Satanás, lutando contra os principados, lutando contra as potestades, lutando com as tribulações da vida, lutando com as fraquezas da vida. Eu tenho esta palavra para você: aguenta firme, que a hora da nossa exaltação está chegando, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará.
Isso é profético. E eu encerro aqui. Isso é profético. Você vai fazer comigo. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, não. Pelo amor de Deus. Deixa essa biblinha aqui, meu pastor. Aleluia. Aleluia. Você levanta a mão do seu irmão, mas é para levantar de verdade. Não é essa mão mirrada, não. Levanta a mão dele e diga bem forte assim comigo. Não precisa olhar. Só diga: meu irmão amado, a hora da tua exaltação está chegando. Jesus está chegando aí. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Aguenta firme. Está chegando a hora. Está chegando o dia. Está chegando o momento. Jesus está chegando. Eu vou te dar 30 segundos. Agora é só para desfrutar da presença do Senhor aí agora. Cadê você agora desfrutando dessa presença agora? Desfruta, desfruta. Candara, cantara, baixande, comanai. Ei, adora a Deus agora. Adore a Deus de verdade. Adore a Deus de todo o coração. Adore a Deus com tua alma. Porque está escrito: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Cante comigo, cante comigo. Aleluia, aleluia. Aumenta o som. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é eterno, Deus é eterno, eu te amo. Diga isso com convicção. Deus é eterno, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, bem forte. Jesus Cristo, eu te amo. Eracachai. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Bem forte, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo Espírito, mais forte. Santo Espírito, terecabachai, eu te amo. Está tomada essa casa. Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo.
Santo Espírito, eu te amo. Levanta as mãos e canta. Aleluia, 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 aleluia. Fica de pé glorificando a Deus. Escute. Você vai ser um instrumento do Espírito Santo para consolar alguém. Ajunta aí com 2, com 3, com 4. Ministra a cura sobre alguém. Deus vai colocar as palavras na tua boca agora. Ora por alguém. Ora por alguém. Era basura e me canta, nebraçúbia. Ô Ana Júlia, cadê você, Ana Júlia? Onde você está? Olha, está com a bebê aí? Dá a bebê aí para. Eu quero que você ponha as mãos sobre a Dayana. Deus me deu uma revelação com ela. É, você, filha. Põe a mão, a igreja vai consolando. Deus me deu uma revelação com você. Você estava justamente aí nesse local. Deus me visitou em sonhos. E você estava aí. De repente o Espírito Santo te abraçava. O Espírito Santo te tocava. E você saía no meio dessa igreja bailando, dançando na presença do Senhor. E você saía se regozijando. E Deus falou ao meu coração: diga para minha filha que eu trato as feridas dela. Diga para minha filha que eu sou o consolo, a força e o renovo que ela precisa. Diga para ela que eu a compreendo. E nenhuma das lágrimas dela caiu por terra. A Ana Júlia vai te abraçar. Tu vai sentir algo diferente agora. Receba. Começa a orar por esta pessoa. Isso, vai tocando bem bonitinho aí. Isso. Deus, em nome, ora por alguém. Ora por alguém. Deus, recomenda. Deba calachanda canaraia. Deba calachanda calabassúria. Tereba calabá. Tereba cobra narachei. Teremiande comanas. Esteio queimante plova súbria. Deus, ah meu Deus. Ah meu Deus. Eu começo a pedir agora, em nome de Jesus, começa a liberar o teu consolo agora. Começa a liberar a tua força, a tua graça, o teu favor. Começa a liberar o teu ânimo, Senhor. Cura as enfermidades da alma. Alabaxada, calabassubricada, arabagandaraia. Doenças e enfermidades saiam dos corpos agora, no poder desta palavra, no poder da ressurreição do Cristo vivo. Sai doença, sai enfermidade, sai agora mal-estar, sai agora tristeza, sai agora vício, sai agora angústia, saia, saia, saia em nome de Jesus. Se você sentir de profetizar em alguém, profetiza. Se você sentir de abraçar alguém, abrace. Se você sentir de dar uma palavra profética, dá a palavra profética. Está chegando o nosso dia. Está chegando o nosso dia. Está chegando. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme.
vamos deixar você, nós não vamos abandonar você. Nós se abraçamos uns aos outros agora, porque nós vamos chegar juntos, vamos subir juntos. Pode aplaudir bem forte, a mensagem pode cortar.